Começa agora mais um conto que o povo conta. Olá, meu nome é Mariana. Essa história que eu venho contar para vocês agora aconteceu com a minha mãe, ou seja, tem mais de 60 anos. Eu moro na cidade de Maringá e tenho 42 anos. Cresci escutando essa história. Ou seja, aconteceu com a minha família quando minha mãe tinha por volta dos seus 20 aninhos. Hoje em dia minha mãe já é falecida, mas sempre contava essa história para nós. Até porque muitas das vezes as pessoas que passam para outro plano, ela tem suas vontades. E quando não é respeitada, as pessoas têm uma certa penalidade. E assim foi com a irmã da minha mãe. Pois bem, minha mãe contava que quando ela era jovem, ela já tinha meu irmão, que é mais velho. Eu ainda não tinha nascido nessa época. A minha avó faleceu. Mas antes de tudo isso, eles tinham, como que eu posso dizer, as meninas, as primas, as irmãs, viviam muito na casa dessa minha avó. Uma casa bonita, daquelas antigas, com sótão e tudo mais. E sempre elas iam lá se marquilar, e uma montoeira de coisa que elas faziam, brincava, tinha pé de tudo que é fruta, ela disse. E todo final de semana eles iam para lá. E aí, nesses finais de semana, um dia aconteceu uma briga lá, por causa de um tal espelho. As meninas tinham a fascinação no tal do espelho dela. O porquê? A gente não sabia. Dizia a minha mãe que minha avó não conseguia se desfazer daquele espelho também, porque foi herança da bisavó dela. E disse que sempre que alguém morresse, tinha que doar esse espelho para alguém, deixar a pessoa já ciente que tinha que zelar bem. Era uma moldura muito da bonita, assim contava minha mãe, uma moldura daquelas de mogno rústico, que a bisa tinha trazido da Itália. E tinha um zelo muito grande. Então, todos que eram escolhidos para ficar com o espelho, tinha que cuidar muito bem. E parece que era até meio encantado. Porque todo mundo queria ficar na frente do espelho, se marquilando, penteando o cabelo. E a minha avó disse assim: quando eu morrer, esse espelho aqui vai ficar com a Maria, ou seja, com a irmã da minha mãe, minha tia. E as primas olharam assim, era um encanto total pelo espelho. A Maria ficou numa felicidade. E a minha mãe disse assim: Ara, você vai viver muito. Ela falou: Ara, não sei o dia de amanhã, mas como eu tenho que escolher para quem vou dar esse espelho, eu vou deixar com a Maria. Até porque a Maria, a minha tia, era a primeira neta dela. Então, ia herdar o espelho. E aí todo mundo ficou naquela conversa, mas minha avó, graças a Deus, demorou muitos e muitos anos para morrer, Aí, quando um belo dia minha avó se adoentou e ficou muito doente, e era a tal da doença de Chagas, pois não tinha cura. O médico disse que ela ia definhar e ia morrer. E contudo, que começaram o tratamento, e depois essa prosa ficou muito, passou 1 ano, 2 anos, Aí o povo, de certa forma, esqueceu do combinado. Porque um belo dia chegou a notícia que ela não tinha resistido e tinha ido-se embora com o paizinho santo. Aí começou a partilha da herança. E nas coisas aradas que tinha lá, uma
das primas, Josefina, disse: Ara, pode eu esse espelho para eu. Começou um brigueiro só. A minha tia já gritou: Ara, claro que não, você estava perto quando a avó deu esse espelho para eu. E elas, como era mais, como que eu posso dizer para vocês, era mais bem sucedida. Então, ali o que eles falavam, eles que sempre levavam todo o almoço de domingo, a mãe dela sempre que comandava todas as festas, e inclusive era ela que estava fazendo a partilha, uma das filhas da minha avó. E aí essas meninas começaram a discutir. Minha mãe pegou e ficou de lado. A minha tia, a Maria, ela ficou muito entristecida, mas não quis reivindicar. Ficou quietinha também. E colocaram o abençoado do espelho lá no sótão. E daí continuava, porque daí quem ia ficar com a chácara e não sei o quê. E já deram um jeito de tirar o tar espelho do foco ali. E essa prima que queria tanto o espelho, Josefina, cantou a mãe dela e falou: mãe, dá pra mim aquele espelho. Pois eles já esqueceram. Maria até se conformou que a avó tinha dado pra ela e dá pra eu esse espelho. A mãe dela, muito da esperta também, falou: é mesmo, né? Agora já foi feita a partida, eles pegaram a parte deles, já foram pra lá, daí só a chácara, vamos ver quem que vai ficar com os pedaços de terra aqui. Então, o espelho, o que é um espelho, né? Não, você pode pegar sim. Vamos colocar na caminhoneta e vamos levar-se embora. E assim eles fizeram. Mar sabia eles do que ia acontecer. Primeira noite, diz que ela tinha limpado os espelhos de lado e colocado no lugar e se maquiou tanto, e um zelo com o espelho, porque o espelho eles tinham uma certa admiração, encanto. No outro dia ela acordou cedo, o espelho estava cheio de mão, como se alguém tivesse tentado tirar da parede. Ela olhou: quem será que veio mexer no meu espelho? Correu na irmã dela e falou: você foi mexer lá no quarto? Tentar tirar o espelho do lugar? E ela falou pra Josefina: não, eu nem entrei lá. Você entrou lá sim. Isso não foi você, quem que foi? Tá cheio de mão lá o espelho. E daí virou uma encrenca só, porque a irmã dela falou: eu não mexi, você tá ficando doida? Ara, já não chega você ter trapaceado pra ficar com o espelho da avó? E foi bem assim. Na terceira noite, ela também tinha zelado do espelho e tudo mais. No amanhecer do dia, o espelho cheio de mão de volta. Aí ela se enfesou. Chegou lá e falou pra mãe dela: mãe, alguém tá de brincadeira com eu aqui nessa casa? Porque estão querendo me irritar, né? E ela era muito da mimada, da Josefina. Ele falou: ou é aquela abençoada que jogou praga neu, que agora o espelho vive, que é só reboque de mão, parece que tentam tirar o espelho de qualquer forma do meu quarto. E hoje vou fechar a porta, hein? Ninguém entra naquele quarto. Assim que eu for dormir, eu vou fechar a porta do quarto. E assim ela fez. Quando ela deitou na cama, fechou a porta do quarto e tudo mais, ela começou a escutar umas vozes que não vinha lá de fora do corredor do quarto, vinha de dentro do espelho. Quando ela se levantou da cama, que foi bem próximo ao espelho, ela viu que tinha mais de uma pessoa proseando. Só que ela não conseguia entender o que ele estava falando. E ela pensou: credo, e de certo, acho que eu tô ficando, e acho que eu tô com muito sono, eu tô ficando meio caduca, não sei, se garou na reza. Na metade da reza dela, ela escutou de dentro do espelho quando uma voz se defendia dizendo: não, mas eu não dei. E a outra parece que estava resingando. Ela levantou nas pontas dos pés, voltou no tar espelho. E lá dentro estava uma discussão muito grande dentro do tar espelho. Ela sentiu um arrepio tão grande, mas tão grande, que ela não conseguiu voltar a dormir. Ela foi no quarto da mãe dela
dizendo: mãe, pelo amor de Deus, tem alguém conversando dentro do espelho. A minha tia olhou para ela e falou: você tá cadurca? Como assim que tem alguém conversando dentro do espelho? Você tá doida? Primeiro é as mãos do espelho, agora você diz que tem alguém conversando? Mãe, vamos lá com eu. Tem alguém descortino dentro do espelho. Para. Minha tia disse que levantou de lá, disse que chegou perto do espelho, mas ela... E não tinha ninguém prosseando. Ela falou: eles pararam porque você veio. Mas ele estava conversando assim, mãe, eu tenho certeza que ele estava conversando. Minha tia falou: deixa de conversa, você reza e vai dormir. Mas quem tem a consciência pesada, sabe que fez coisa errada, escutou a coisa certa. Quando ouviu que a mulher respondia que não deu, ela ficou pensativa nisso. No outro dia de manhã, de volta, que ela acorda, vai pentear os cabelos, tem a mão de volta no espelho. E, pra piorar, tinha como se fosse um burto numa pessoa assim, ó, muito da zangada. Fazia o formato do rosto certinho no espelho. Ela deu um grito, caiu sentada quando a mãe dela correu pro quarto. O que tá acontecendo, Josefina? O que tá acontecendo? Que berro que é esse? Quase que me mata do coração. Vendo a filha estatelada no chão. Olha pro espelho. O que tem atrás do espelho? E a menina não parava de olhar pro espelho. Mãe, você não tá vendo ali, ó? Tem uma cara de bravo olhando pra eu e as mãos ali, tá ali de volta, mãe. Ele olhou pra ela e falou: você tá... Nossa, eu não tô vendo nada ali, Josefina. Mãe, eu tô vendo. Você não tá vendo? Ara, a mãe ficou muito preocupada com a filha. Vamos tomar café, minha filha? Se acalme. Eu acho que você não tá bem. Eu vou ter que levar na benzedeira pra você rezar. Porque aquele tempo não tinha muito dos médicos, não. Era na benzedeira pra curar surto, doideira, qualquer coisa. Era a benzedeira que resolvia ali. Era a médica do povoado, né? Levou ela na benzedeira. Chegou com uma cara de preocupada e a menina com uma cara de susto. A benzedeira olhou para ela e falou: o que você tá vendo? Eu tô vendo mão nos espelhos. Voz eu escutei também. Primeiro começou com mão, mas agora é voz. E agora, por último, eu vi um rosto de brava, um formato certinho, com as mãos, mas ninguém vê, só eu que vejo. A benzedeira, sábia, olhou para ela e falou: por que você anda vendo isso no espelho? Eu não posso responder pelo você, mas eu sei que você sabe o porquê que você anda vendo isso no espelho, né? A mãe dela também na hora puxou no subconsciente o que as tinha feito de errado. Diz que as duas ficaram em estado de choque, olhando para a benzedeira. E a benzedeira: vamos, menina, diga para eu. Você andou errado por esses tempos? Ou você fez alguma coisa que não era para ter feito? Só que eu só posso te ajudar se você falar com a sua própria boca. Porque eu sinto que você fez coisa errada. Mas eu não posso dizer para você o que é. Diz que uma olhou para a outra. Não sabe o que é? É que, na verdade, minha avó tinha dado o espelho que é herança de família, que passa de pai para filho, para neto, para sobrinho, mas tem que ser escolhido. E o espelho era para ser da minha prima, da Maria. E a gente desconversou, repartiu todas as coisinhas da minha avó e a gente pegou o espelho. A benzedeira olhou para ela e falou: pois você devolva pro dono. E outra, por mais que as pessoas que pedem as coisas não tá mais na terra para cobrar, eles estão de olho para ver se vocês é honesto, pelo menos na espiritualidade. Diz que ela olhou apavorada para a mãe dela e falaram: não, a gente vai devolver. Só que não basta somente devolver, disse a benzedeira para ela. Você vai ter que rezar pedindo desculpa para a alma da sua avó, porque vocês não fizeram a vontade dela.
E mesmo que a pessoa já não tá nesse plano, ela tá vendo que as trapaças que se diz vivo, esperto, tá fazendo. Você vai rezar 10 Ave Maria, você vai rezar 10 Pai Nosso, e no final da reza, você vai acender uma vela de 7º dia para sua avó e vai pedir perdão e desculpa por você ter se apropriado de algo que não era seu. Mas antes de tudo isso, você devolve o espelho para ela. Diz que as duas voltaram de lá. Minha prima não tinha sintoma nenhuma mais de loucura, que nem a minha tia pensava que ela tinha. Diz que minha mãe, quando viu ela chegando no portão com sepela do espelho, e disse que a Maria abriu um sorriso tão lindo, porque parece que era até a avó que estava trazendo para ela o espelho. E lá, na casa de minha mãe, diz que nunca minha tia viu nada de errado. Nada de errado. Diz que se penteava e aquela fascinação pelo espelho vai de geração em geração. E diz que a outra não ficou nem um pouco triste, pois se livrou, né, dos fantasmas que estavam assombrando ela. Diz que saiu toda cheia, pediu perdão para minha tia Maria e foram-se embora. E eu vou confessar uma coisa para vocês: o espelho é lindo de doer. Por quê? Porque eu conheço o espelho. A fascinação pelo espelho, aquela moldura que parece que chama atenção, encanta, vai de geração para geração. Agora, eu sempre pergunto para minha tia: quem que você vai escolher para herdar o espelho que a avó deixou? A minha tia responde assim: não vou falar nada ainda, para não criar expectativa, mas no meu coração eu já escolhi. Só vou falar em última hora, ou deixo no testamento, para não dar o que aconteceu com eu, de um espertinho se revoltar e programar vingança para depois que eu fui embora. E assim acontece na nossa família. O espelho tá lá, e é uma história interessantíssima. Minha mãe já se foi, minha tia ainda é viva. Gratidão por contar meu conto, adoro compartilhar com vocês essas coisas. Tenho mais história para contar, mas fica para próxima, né? Gratidão. Mais um conto que o povo conta.